Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, o Notícias de Fortaleza. Desde 2015, a Prefeitura de Fortaleza tem mantido, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional, a Habitafor, um compromisso com famílias em situação de vulnerabilidade social, com a efetivação de um programa de locação social com 1.250 vagas. O aluguel social é um programa municipal que consiste em garantir um auxílio financeiro mensal temporário de R$ 420. Veja aí como é que funciona o auxílio. Desempregado, o pintor profissional César Amora teve que abandonar a profissão para se dedicar à mãe, que precisa de cuidados especiais. Com a única renda da casa sendo um benefício da Previdência Social, César tinha que racionar o dinheiro entre as necessidades domésticas e o aluguel da casa onde eles moram. Essa realidade foi modificada através do programa de locação social. Há quase 2 anos, o César recebe o auxílio de R$ 420 que paga o aluguel da casa. A gente recebe um auxílio doença do BPC e não dá para suprir o mês inteiro, né? A gente paga a conta de água, luz, aluguel, o aluguel é R$ 400, como eu falei, então não dá para suprir o mês inteiro. E o aluguel social é uma grande ajuda. Mas de tanto eu ir lá, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, e aí eu ia lá com bastante frequência, saber de previsão das casas, e elas tomaram essa atitude. Elas não fazem visita assim nas casas, mas no nosso caso aqui elas abriram uma exceção e vieram constatar. E aí vendo a minha dificuldade, elas me colocaram nesse programa, nesse aluguel social, pediram a minha documentação da minha mãe, e fizeram o que precisava ser feito. E no mês seguinte eu já passei a receber. Além da Habitafor, a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e a Secretaria de Segurança Cidadã aplicam o programa nas suas ações. Fortaleza ocupa hoje o segundo lugar do país com o maior valor per capita permanente por aluguel social, ficando atrás apenas de Brasília, que doa o valor de R$ 600. O aluguel social é um auxílio financeiro mensal e temporário oferecido pela Prefeitura de Fortaleza a famílias em situação de vulnerabilidade social. Desde 2015, mais de 34 mil famílias já foram beneficiadas com esse auxílio. Só no ano passado, mais de 9 mil novas famílias foram beneficiadas com o aluguel social. O tempo de permanência no programa é de até 2 anos. Há 8 meses, a Sabrina teve que se mudar com o marido e os 3 filhos, enquanto sua casa está em reforma. Ela é mais uma beneficiada do programa de locação social. Esse processo para a gente veio com a reforma da casa, né? Ele já veio com a proposta do aluguel social para a gente, para as famílias. E aí já faz acho que 8 meses já que a gente está sendo beneficiado com o aluguel social. Para a gente foi um benefício que veio assim no momento certo, né? Porque já como estava já reformando a nossa casa, aí deram essa opção esse benefício do aluguel social, que para a gente foi assim um modo de conforto para nossa família, não ficar desamparada, né? Ter um lugar para ficar com nossos filhos. Mandaram a gente ir lá no banco, e foi um processo assim da gente chegar lá, e já tá, nosso nome já tá lá. E aí veio o cartãozinho da gente ir sacar todo mês, não faltava, todo mês estava lá, entendeu? E agora que veio no começo da pandemia, eles já adiantaram para o começo do mês, e ficou uma benção, assim. Todo mês estava lá no começo do mês, estava certo. Enquanto a Sabrina espera a reforma ficar pronta, César já está pronto para se mudar para sua casa própria. Ele foi um dos contemplados com uma unidade no residencial Alto da Paz, no bairro Vicente Pinzon, mais uma obra da Prefeitura de Fortaleza. Eu confesso que eu estou um pouco assim, ansioso, né? Porque já estou para receber a chave, já assinei o contrato, já fiz a vistoria, agora estou esperando para receber a chave, né? E depois vida nova, né? Sair do aluguel, vida nova. As expectativas são as melhores. O aluguel social veio de Deus, eu acredito que as pessoas que cuidam disso, né, a prefeitura e tudo, são ferramentas assim usadas por Deus para nos ajudar, porque é bem difícil mesmo. E quantas pessoas aí também estão sendo beneficiadas também em situações igual a minha, ou até mais difíceis, né?
E para falar mais sobre o aluguel social, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Olinda Marques, que é secretária do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza, e o Micail de Paula, que é advogado da Habitafor. Ô Olinda, esse benefício, o aluguel social, sem dúvida alguma, ele é muito importante exatamente para aquela pessoa que está à espera de realizar o sonho da casa própria, ou então está vivendo uma situação realmente de dificuldade e recebe esse auxílio da prefeitura, né? Exatamente, Rogério. Essa política de aluguel social, né, um programa, né, é uma ação da política de habitação que envolve mais 2 secretarias, né? Certo? E é bom lembrar que essa é uma lei, né? Quer dizer, é um programa que tem continuidade, que tem uma legislação específica, o Micail vai tratar disso, né? Mas a gente tem operado aqui em Fortaleza, na política de habitação, desde 2015, certo? Com a evolução, certo? E hoje, as famílias que são beneficiadas, né, que são de ser atendidas por algum tipo de necessidade emergencial, né, para o aluguel social, elas têm a condição de ficar até 2 anos no aluguel social e depois ela recebe a unidade habitacional. E, Rogério, a gente já tem hoje, com recurso próprio do município, é bom lembrar, né, que esse recurso é um recurso próprio do Tesouro Municipal, né, recurso que é oriundo da nossa secretaria, né, aprovado na Câmara de Vereadores a cada ano. A gente já tem investido para mais de 14 milhões de reais nessa política, nessa prática de ação de aluguel social para as famílias aqui de Fortaleza de alta vulnerabilidade. E é bom lembrar, quem são as famílias que podem ter acesso? É distribuído nas 3 secretarias. No caso da Defesa Civil, que é a secretaria, né, que é vinculada à SESEC, né, eles são famílias que estão de alguma emergência, desastre, ou famílias que estão em alguma inundação, deslizamento, né? A Defesa Civil tem uma cota que eles indicam constantemente essa ação. E a Secretaria de Direitos Humanos, que é a SDHDS, né, é uma ação mais ampla, de alta vulnerabilidade. Hoje nós temos a maioria vindo pelos CRAs, que é as famílias que são em situação de rua. Você lembra daquelas famílias que estão lá na Praça do Ferreira, né? Que estão lá, principalmente moradores que estão em situação de rua. Então, o CRAS, né? A Secretaria encaminha o Habitafor e a gente faz a ação imediata. E nós, do Habitafor, a Secretaria, tem mantido essa política de aluguel social para dar frente de obra às nossas obras de urbanização. É o caso do Vicente Pison, é o caso do Vila do Mar, que nós tratamos aqui outro dia, né? Então, as famílias, antes digamos assim, de acessarem a moradia dignas, ela passa pelo aluguel social para poder a gente dar frente de obra de urbanização. Por exemplo, vou dar um caso bem prático, a reforma da Lagoa da Parangaba, da Feira da Parangaba, né? Nós encontramos lá algumas famílias que moravam naquelas barracas lá, não tinham casa. Então, foram 14 mais ou menos. Então, essas famílias vão para o aluguel social, a obra é retomada da frente de obra, e essas famílias são encaminhadas a uma moradia, né, depois do prazo, se tiver moradia disponível, essas famílias são as primeiras a receber a condição de moradia. Ô Micail, há uma demanda muito grande, uma procura muito grande de famílias nessa situação que busca o aluguel social para resolver uma questão temporária? E o que é necessário para que essa família se enquadre nessa necessidade? E sim, sempre existe uma demanda muito grande. Lá na secretaria a gente sempre tem uma fila de espera de atendimento para adentrar o programa de aluguel social, muito grande uma espera. Só que, como na lei prevê um quantitativo, como você mesmo falou, de 1.250. Isso é distribuído entre as secretarias. E essas demandas espontâneas que a gente chama são as que são atendidas pela Secretaria de Direitos Humanos. E que é atendida e acompanhada pelo Centro POP e pelos CRAS, certo? E elas encaminham encaminham para a Habitafor a solicitação de aluguel social. Tendo a disponibilidade de vaga, a Habitafor inclui essa família que é vulnerável social no programa de locação social. Há um tempo pré-determinado para que a família possa ter acesso a esse benefício? Não, para ter acesso é questão mesmo de disponibilidade. Como a prefeitura teve um investimento de mais de 30 mil unidades,
a rotatividade do aluguel social nos últimos 4 anos foi muito grande. A gente, em 5 anos, pagou aluguel social, benefício para pessoas, mais de 34.730 benefícios. Mas eu digo assim, em relação de a pessoa estar com o aluguel social, ela tem um tempo determinado Sim, ela para tem estar um- usufruindo? Sim, ela tem um prazo que a lei estabelece de 1 ano, renovável por mais 1 ano, totalizando em 2 anos de período que ela recebe o aluguel social. Eu vou pedir aqui um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente volta e continua conversando aqui sobre o aluguel social, que é um benefício que é ofertado aí pela Prefeitura de Fortaleza através da Habitafor. É um intervalo, eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, em 2019, a Prefeitura de Fortaleza investiu quase 3 milhões e 750 mil reais, distribuídos em quase 9 mil auxílios diretos. E desde 2015, quando a lei da alocação social foi sancionada pelo prefeito Roberto Cláudio, o município concedeu 34.730 benefícios, aportando aí mais de 14 milhões de reais. Nós voltamos a conversar aqui com a Olinda Marques, que é secretária do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza, e com o Micael de Paula, advogado da Habitafor. Olinda, quais são os critérios, né, que são definidos para a concessão do aluguel social? Ou seja, como é que se enquadra a pessoa que solicita esse benefício? Olha, de lei, né, essa lei foi aprovada com o seguinte objetivo, né? O objeto da lei são famílias de alta vulnerabilidade, né, distribuídas em 3 secretarias. São famílias que estão em situação de rua, são famílias que, quando alguma intervenção urbanística vai passar e necessita da remoção dessas famílias, porque ela não tem a condição de morar, a prefeitura loca, né, uma família dessa no aluguel social. Certo? E emergências, são emergências que a Defesa Civil, dentro dos seus critérios, como inundação, alagamento, certo? É bom lembrar, Rogério, que uma cidade como Fortaleza, com a população de mais de 2 milhões de reais, né, a nossa cota de aluguel social é muito pequena e é uma política transitória, não é uma política definitiva. Uma família não pode passar mais de 2 anos dentro do aluguel social. Então, a gente vai distribuindo e atendendo de acordo com a condição de vaga. Se eu não tenho vaga permanente, né, porque as famílias estão, então eu tenho que imediatamente, a gente tem um banco de dados, que a gente acompanha a família diariamente, né, a família recebe depois de cadastrado e assumido pelo aluguel social, ela recebe um cartãozinho, tipo um cartão de crédito, um cartão de retirada de banco, ela vai no banco, faz isso, né, certo? E ela tem que prestar conta com aquele aluguel daquela sua unidade habitacional mensalmente. Até nesse período da pandemia, uma coisa inédita que nós conseguimos com a Secretaria de Finanças, né, do município foi antecipar o aluguel social. No começo do mês, a gente tem até o dia 10, né, para pagamento, nós adiantamos justamente para poder as famílias ficarem no seu isolamento, guardar o seu isolamento social, certo? E a gente tem mantido. É claro que hoje o valor, nós somos a 2ª capital brasileira onde o valor do aluguel social é mais elevado. A gente só perde para Brasília, porque o governo do Distrito Federal tem um aluguel de R$600 e nós somos 420, certo? Se você for comparar Recife, Salvador, Alagoas, outras capitais, João Pessoa, é de 300 para baixo. Uma família aluga o seu imóvel aqui em Fortaleza. Hoje o benefício repassado é em espécie, em dinheiro, né? A família vai lá no banco com o seu CPF, na boca do caixa, retira seu benefício e vai lá, aluga. A prefeitura não aluga o imóvel para aquela família, né? A gente até tem pensado buscar outra solução de alugar um imóvel e locar as famílias direto, mas isso aí ainda está em estudo. Certo? Então, a gente tem atendido e as famílias têm respondido exatamente à necessidade da moradia, porque elas são acompanhadas, né, certo? Para poder não ter desvio desse valor, certo? Porque são recursos do Tesouro, né, e nós somos rígidos. E além do mais, porque os órgãos de controle acompanham a política de aluguel social, que é o caso do Ministério Público, né, certo?
todo mês, a nossa equipe, nós temos que publicar, pela lei, a lista das famílias que são atendidas por esse benefício. Então, sai no Diário do Município, sai no jornal de circulação, certo? A listagem. Se eu retiro 100 famílias do aluguel social, se ela concede a moradia, outras já vão, dentro dos critérios, passando para assumir aquela vaga. Nós temos uma perspectiva muito imediata, né? Até o dia 5 de setembro próximo, né? A gente deve estar entregando mais de 1.000 unidades no Alto da Paz. Só no Alto da Paz nós temos mais de 500 famílias, né, Micail? Que são atendidas no aluguel social, seja das outras comunidades, como o caso da Lagoa do Papicu, seja da área do Gengibre, né? Então, saindo dessas famílias, como disse aí na matéria, né? A família recebendo a sua unidade habitacional, já chega outras que estão por diversas demandas, ou através da regional, ou através do CRAS, ou através da nossa intervenção urbanística, ou das demais secretarias que nos também demanda, né? Por exemplo, recentemente nós colocamos, nessa semana, 35 famílias que são oriundas do Morro de Santiago, que o prefeito fez a ordem de serviço para Beira Rio, certo? Então, tinha famílias morando lá naquelas barracas, né? Então, para dar frente de obra, para iniciar e garantir a moradia delas, transitória, o aluguel social é para isso, para esse tipo de atendimento imediato, né? Para dar uma solução digna durante as famílias, enquanto a moradia não sai. Então, a gente tem buscado essa solução. É um dinheiro assim, que é bem aplicado, é garantido, e as famílias têm dado essa satisfação, principalmente de salubridade. Porque as unidades habitacionais que elas alugam também tem que ter salubridade, tem que ter um banheiro, tem que ter uma... não é qualquer unidade habitacional que possa ser alugado, né? Certo? E o locador, sabendo que o dinheiro é certo, certamente ele aluga para aquela família. Pois é, eu gostaria, Micael, que você explicasse exatamente como é que se dá essa tramitação desde o momento em que a família solicita o benefício, tem ali o seu pedido aprovado, até a questão do aluguel do imóvel, a liberação do dinheiro. Como é que se dá essa tramitação? E como a própria Olinda falou agora há pouco, no caso a prefeitura, ela não interfere, vamos dizer assim, na escolha do imóvel para a locação, né? O critério de escolha de imóvel, a gente só pede que tem que ser em Fortaleza. A lei estabelece que tem que ser dentro do município de Fortaleza, né? A pessoa tem que locar o imóvel dentro do município de Fortaleza. Aí ele escolhe. O procedimento é, depois que a pessoa assina o termo de aceitação do programa de locação social, a gente faz um cadastro dela, certo? Encaminha para a CEFIM, e a CEFIM faz o cadastro junto com o banco, que o banco vai fazer toda a disponibilidade, que a pessoa vai na boca do caixa com o RG e o CPF, apresenta dizendo que quer vem receber o aluguel social, e ela recebe esse aluguel social. O contrato também, a gente disponibiliza um modelo de contrato se eles não têm, certo? A gente disponibiliza o modelo de contrato, o inquilino assina e o proprietário também assina. Fica uma cópia com a gente também, para a gente ter a certeza que o local é em Fortaleza, certo? Outro ponto muito interessante que o programa de locação social que eu vejo, ele é intermudisciplinar, certo? Por quê? Porque quando a gente tira as pessoas faz uma intervenção dentro de uma comunidade, ela procura uma casa dentro da própria comunidade, que seja boa, seja salubre, e circula esse dinheiro na própria comunidade. Ou seja, ela fomenta, um benefício de fomentação, de fortalecimento até econômico dentro da própria comunidade que a gente está fazendo aquela intervenção. Esse valor que, no caso, está sendo pago hoje em Fortaleza, na faixa de R$420, Olinda, é um dinheiro que tem sido suficiente para suprir essa necessidade? A gente sabe que, às vezes, o valor de aluguel, a depender da área da cidade,
sempre é mais elevado, mas nessa ajuda, a título de auxílio, tem sido um recurso que tem sido suficiente para atender a necessidade dessas famílias? Olha, Rogério, até a gente faz essa avaliação constantemente, entendeu? Porque, veja bem, quando iniciou a ação de aluguel social no município, era 250, passou a 300 e hoje, para a nossa avaliação, nós já botamos, de acordo com a região, um prazo razoável, certo? De 420. Certo? É claro que se a família achar um imóvel de 300, 380, ela não vai devolver o restante, né? É repassado para ela 420, certo? E a gente tem conseguido manter esse ritmo, certo? Para que as famílias possam dar um imóvel de 2 quartos, um imóvel de sala, cozinha e banheiro, principalmente banheiro, né? Certo? Eu não estou falando só de kitnet, porque nós temos também famílias que alugam nesse mesmo valor na área central, para os moradores em situação de rua, né? Você tem na região do Pirambu, que é onde concentra mais, esse valor tem sido significativo, né? Outro na região São Cristóvão, na Grande Messejana, ali no Vicente Pison, a gente não tem encontrado resistência das famílias para isso. Por exemplo, recentemente, nós colocamos em aluguel social 23 famílias ali na Serrinha, por ocasião de uma ação de uma areninha, né? As famílias precisaram sair da área de intervenção, que era uma ocupação consolidada, e elas estão no aluguel, certo? Foi aí que nós encontramos um pouquinho mais elevado, ali na área da Serrinha, ali próximo ao oeste, né? Mas nada como um acordo da imobiliária, né? Do proprietário diretamente, a gente tem buscado manter porque é um dinheiro certo. Até a gente tem buscado com a Cefim um adiantamento do prazo. Certo? Por exemplo, a pessoa que aluga hoje sabe que dia 10 o aluguel sai. Nós temos conseguido botar dia 1º, dia 2, no máximo dia 3, para poder essas famílias não quebrar o vínculo com o locatário, né? Para poder não ter esse tipo de problema. Então a gente tem buscado manter. É claro que vamos dizer que até o final do ano, o ano que vem, de acordo com o mercado imobiliário, isso aqui pode aumentar, mas é todo um estudo, porque o orçamento é o mesmo. Você está entendendo? O orçamento do município para esse tipo de ação. Ô Micael, a Olinda tocou num assunto importante nesse bloco, que é a questão da prestação de contas. Isso aí é fundamental para que essa relação aí do locador e do locatário se mantenha, né? Com essa ajuda da prefeitura, né? Exatamente. É até uma dos critérios de continuidade do programa da alocação social. Por quê? Porque se ela deixar de apresentar algum mês esse recibo que pagou ao proprietário, ela no próximo mês, automaticamente, a gente já suspende o aluguel social dela enquanto ela não cumprir com a obrigação dela. Não é só a pessoa receber, não. Tem as obrigações dela cumprir. Uma delas é justamente prestar contas com o município que está em dias com o seu proprietário, com o proprietário da casa. Beleza. Eu vou pedir aqui um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua aqui esse bate-papo sobre o aluguel social, que é ofertado aí pela Prefeitura de Fortaleza através da Habitafor aqui na capital cearense. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltamos com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, o programa de aluguel social aqui na capital cearense também atende a famílias em situação de rua. Em relação às maiores cidades do país, Fortaleza aparece num ranking positivo, sendo o segundo maior valor pago aí permanentemente por aluguel social, atrás apenas de Brasília, no Distrito Federal. Nós voltamos a conversar aqui com a Olinda Marques, que é secretária do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza, e com o Micael de Paula, advogado da Habitafor. Olinda, como a gente falou aí em outro bloco, o valor aqui é R$ 420, essa ajuda, esse auxílio. Em Brasília está R$ 600. Esse valor, como é que ele é reajustado? A definição assim, desse valor, ele acontece a cada ano? Como é que é feita essa avaliação? Deixa eu te falar, a gente faz um estudo prévio interno, né, da condição de mercado. Sabe que aqui o ranking de
dentro das imobiliárias é muito grande, né? A especulação imobiliária é grande, né? Certo? Então a gente faz um estudo, esse valor já foi menor, a lei começou com 250, passou para 300, e hoje nós temos 420, certo? E a gente faz o estudo dentro das regiões, certo? E aí nós temos que voltar para a Câmara de Vereadores, né? Porque no aluguel social precisa ter um decreto municipal que estabelece, né, o novo valor, certo? E como o aluguel social é uma política de transição, que nós chamamos, né, muito rápida, né? A família fica 2 anos para dar uma condição até ela chegar à moradia, certo, Rogério? Então, há uma necessidade grande certo, da gente poder reajustar, não o valor, mas sim a quantidade. Hoje, a nossa meta é 220, mas ou 1.250, né? Certo? Então, a Defesa Civil fica com a cota, certo, que normalmente a gente não chega a atender todas essas 1.220, porque tem que ter uma cota da Defesa Civil para emergência, né? Então, a gente tem feito esse estudo regular, certo? E hoje tem dado conta desse 420 significativo. A gente tem feito uma discussão com o governo do estado, a Secretaria de Infraestrutura, CEINFRA, né? E a Secretaria da Cidade, para as obras do VLT, um valor maior, certo? Mas é um valor único, é só uma vez só. Nosso valor é continuado. Todo mês, aquele valorzinho, certo? Que dá, e as famílias têm que ir até o Habitafor fazer sua prestação de conta, ou ir no CRAS, que é da Secretaria de Direitos Humanos, ou na Defesa Civil, para fazer sua prestação de conta. A gente tem todo um ritual que segue a nossa equipe e segue as famílias e segue os outros órgãos por onde a lei digamos assim, estabelecida e monitorada pelo Ministério Público. Ô Micael, como a gente já tinha conversado aqui, a porta de entrada para solicitar esse benefício do aluguel social, vamos dizer, são várias, né? Vem através dos CRAS, dos centros POPs, ou até pela demanda espontânea que procura lá a Habitafor. Como por lei aí a definição existe um limite de vagas, esse controle realmente tem que ser muito grande aí para que as famílias que estejam numa necessidade maior de ter aí esse auxílio locação possam ser beneficiadas, né? Justamente, eu queria fazer até uma comparação, é a mesma coisa que quando tá cheio de gente aqui na UTI, aí tem chegando mais um aqui que tá para desfalecer, aí eu tenho que tirar um que vai morrer para entrar outro. É mais ou menos assim que a gente vive lá na Habitafor. Tirando um para colocar outro, são critérios que, como aqui em Fortaleza, é comum, basicamente, ter toda essa grande demanda que tem, tirando um para colocar outro. E se eu tirar o outro, eu tenho que dar condições de moradia para o outro. Aí fica muito complicada essa demanda que é grande aqui de Fortaleza. E o Centro Pop e o CRAS, eles que fazem esse filtro e de acompanhamento também das famílias que necessitam mesmo do aluguel social. Vamos aproveitar a oportunidade, Olinda, já que o aluguel social é exatamente um benefício ali para a família que está numa fase de transição, muitas vezes esperando a conclusão de uma obra de habitação, está esperando ali a realização do sonho da casa própria. Dá um balanço para a gente aí, estamos aqui em agosto de 2020, em relação a esse ano, como é que está a questão da entrega de unidades, quantas unidades já foram entregues esse ano, unidades novas, habitacionais novas aqui em Fortaleza, e o que é que está previsto aí até o final de 2020? Olha, Rogério, a gente já tem feito, né, muitas entregas e a gente já ultrapassa 24 mil unidades entregues, né? A nossa perspectiva até o final do ano é chegar aí na faixa de 26 até 30 mil unidades. Esse mês de agosto, até o começo de setembro, nós estamos prevendo aí estar entregando um grande empreendimento, que é o Alto da Paz, são 1.111 unidades, certo? E aí nós vamos, digamos assim, atendendo muitas famílias que estão no aluguel, já dando oportunidade a outras que possam estar, né? Certo? Não só as unidades habitacionais, mas também a perspectiva de estar começando outra. Nós estamos com 2 empreendimentos grandes dos servidores municipais, né? Que são 580 unidades habitacionais lá no Passaré. A gente está em obra, em ritmo acelerado, né? Nós estamos também com outras urbanizações, como é o caso da urbanização do Moura Brasil, que é uma área de ZEIS ali em frente ao Marina, né? Estamos fazendo a urbanização, melhoria habitacional, certo? E
uma outra política nossa de bastante relevância é a regularização fundiária, o papel da casa. Essa semana passada nós tivemos entregando 249 lá no Pirambu, com a perspectiva de, na próxima semana, estar entregando um outro tanto, certo? Então, nós estamos aí na nossa luta com direito à moradia, fazendo com que as famílias recebam suas unidades habitacionais, desde no aluguel social, ter na melhoria habitacional e com a sua segurança de posse o seu papel da casa. Então, o Habitafor, a Secretaria Municipal de Habitação, a gente tem essa política desenhada, nós estamos elaborando nosso orçamento, né, para o ano que vem e dizer que a gente chega a esse ciclo, né, do prefeito Roberto Cláudio com a perspectiva real, né, de habitação de interesse social, nunca vista aqui em Fortaleza, numa gestão com 24 mil unidades entregues, apesar da gente ter pegue já o fim do Minha Casa Minha Vida, né, mas a gente conseguiu buscar parcerias externas, principalmente com empréstimos para poder alavancar a política de habitação, buscar outras alternativas, como nós estamos desenhando um programa novo de lote urbanizado, né? Depois, poderia falar para você depois, né? Então, é isso aí, a gente tem buscado e concretizar o sonho de muita gente que ainda não tinha uma unidade habitacional para chamar de sua, propriamente disso, né? E com o nosso cadastro organizado, né? Com o nosso banco de dados, através das regionais, que as famílias fazem esse cadastro permanentemente nos balcões de atendimento da regional, certo? E só aqui em Fortaleza a gente já realizou 3 grandes sorteios transparentes para as famílias acessarem a unidade habitacional. E mesmo com a pandemia, exatamente, o trabalho tem que continuar. Exatamente. Pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez aqui a presença Obrigada. aqui na TV Terra do Sol e torcer aí que realmente durante esse restante de semestre aí, essas obras que estão em andamento, aí, a construção dessas novas unidades habitacionais, consigam ter aí o cumprimento aí do calendário para que essas famílias possam ser contempladas. Obrigado pela presença. Obrigada, Rogério. Obrigada. Vamos aqui a um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a Praia de Iracema, a requalificação da Praia de Iracema que está sendo executada aí pela Prefeitura de Fortaleza com várias intervenções aí que vão beneficiar o turismo aqui da capital cearense. Eu vou ao intervalo e volto já já.